Bem-vindos a mais uma aula de desenho e análise de algoritmos. E na continuação da última aula vamos continuar a falar de distâncias mínimas em grafos. E se bem se recordam, no último vídeo estivemos a abordar um bocadinho o algoritmo de Dijkstra. E uma das características que nós dissemos, ou se quisermos uma das situações onde ele não funcionava, era precisamente quando existiam pesos negativos. E portanto, antes de falar de uma solução para o caso onde existem pesos negativos, como é já agora perceber porque é que ele não funciona nesse caso. Tá bem? Portanto, muito mais do que aprender apenas e só os algoritmos, eu quero que vocês ganhem intuições, quero que vocês percebam fundamentalmente o que aconteça, para poderem depois usar então aquilo que for mais adequado àquilo que vocês têm como problema na vida real, seja na empresa, seja no mundo académico. E portanto, quando falamos em pesos negativos, estamos então a falar de coisas como ter arestas, não é? Em que o peso não é algo como isto, mas sim algo negativo. E portanto, reparem que um peso negativo, quando estamos a falar de uma distância a ser medida como o somatório das arestas do caminho, é algo que contribui negativamente. Isso significa, por exemplo, que nós podemos, usando uma aresta, reduzir. E, portanto, a primeira intuição é um bocadinho porque é que o Dijkstra não funciona. O Dijkstra dependia do facto de, quando chega um nó, ter a certeza de que já chegamos a esse nó com a distância mínima. Portanto, não seria possível continuar a fazer caminhos e voltar a precisar de passar por lá. E, portanto, já estava visitado, acabou. E agora isso não acontece. Porque mesmo que eu chegue com um determinado peso, com uma determinada distância, nada me garante que depois, usando mais arestas, como elas são negativas, eu não consiga chegar lá outra vez, mas com um peso ainda mais pequenino, com uma distância ainda mais pequenina. E, portanto, é este o cerne porque é que não funciona. Num grafo como este, não é? O Dijkstra ia-me dizer então que chega ao T com distância 6, porque é logo o primeiro nó que é feito, não é? Relaxa o S, começasse a partir do S e chegava lá com distância 6, e no entanto a melhor distância não é 6, porque consegue fazer o 7, mas depois, indo por aqui, subtrai 5, não é? E chega lá com, no fundo, só com 2, não é? E portanto o Dijkstra falhava num caso como este. E portanto, como eu vos disse, então a intuição é os caminhos podem começar cada vez a ficarem com menos distância à medida que se acrescentam arestas. De forma um bocadinho humorística, e que eu resolvi incluir nos slides, num dos primeiros anos em que eu dei o equivalente ao algoritmo de Dijkstra, o algoritmo de Dijkstra no contexto de AA, havia um aluno, não é, que me disse, não, mas eu consigo resolver esse problema, não é? E consigo colocar o Dijkstra a funcionar para caminhos negativos. Algo que não era todo fácil e, portanto, eu desafiei um bocado o aluno a provar aquilo que me estava a dizer e dei-lhe tempo para pensar, ele pensou e, portanto, eu tive que arranjar contra-exemplos para todas as maneiras que ele estava a tentar adaptar. Não é? E, portanto, algumas das coisas que ele disse ou que ele sugeriu como sendo maneiras de corrigir o Dijkstra para funcionar a pesos negativos, eu queria-vos dar aqui um bocado de intuição de porque é que elas falham. Por exemplo, não é suficiente acrescentar uma constante a todas as arestas para que elas fiquem positivas. Não é? Vocês podiam pensar um bocadinho algo como, ora bem, se eu tenho um caminho que tem menos uns, eu posso simplesmente acrescentar algo, não é? Por exemplo, somar 1 a todos os pesos, e agora os menos uns ficam em zeros, o 2 fica em 3, o 2 fica em 4, não é? E agora fica um bocadinho corrigido. Qual é o problema de fazer isto e somando? É que, por exemplo, o caminho mais curto, aqui entre A e D, por aqui dá 2, por aqui dá menos 1, menos 2, menos 2 mais 3 dá 1. Portanto, o melhor caminho é por aqui. E quando eu somei, o melhor caminho passa a ser por aqui. Não é? Portanto, o problema é que isto, somar uma constante, seja somar 1, seja somar 2, vai penalizar de acordo com o número de arestas. Ou seja, um certo caminho vai receber um bónus, ou neste caso uma penalização, que é equivalente a essa constante vezes o número das arestas. E, portanto, não penaliza da mesma maneira. Fundamentalmente, um negativo não é só somar menos, é que literalmente subtrai. Portanto, nós ao somarmos, não estamos a conseguir ter essa noção de subtrair. E, portanto, não é suficiente, ou não é solução, somar e transformar os pesos negativos em pesos positivos. Porque, fundamentalmente, no contexto da soma, a subtração é mesmo uma operação muito diferente, está bem? E, portanto, para resolver o problema, vamos precisar usar um outro algoritmo, e neste caso, o algoritmo que nós vamos falar nesta cadeira será o Bellman-For, que, como diz o nome, é um algoritmo que foi inventado por duas pessoas, o Bellman e o For, está bem? E onde, como vamos ver mais a seguir, também existem variações como o Floyd-Warshall. Mas a versão original é Bellman-For, não é? Estes algoritmos todos, já agora, o Dijkstra, o Bellman-For, foram todos inventados, por assim dizer, nos anos dourados do Computer Science, quando ainda havia muita coisa para inventar, salvo seja, não é? Portanto, os tais algoritmos simples, clássicos, Dijkstra, Bellman-For, Floyd-Warshall, Ford-Fulkerson, que vamos falar a seguir, Prim, Kruskal, apareceram todos ali no mesmo período de anos, não é? E, portanto, se eu chegar aqui e perguntar
Dijkstra na Wikipedia, consigo ver, não é? Que ele apareceu logo aqui, 56, não é? E se chegar aqui e procurar Floyd, ou melhor, Bellman Ford, já estava para o próximo, Algorithm, consigo também ver um bocadinho que apareceu, como conseguem ver, na mesma faixa temporal, em termos de horário. Se eu puser o outro que vamos falar nesta aula, Floyd Warshall, também conseguem ver um bocadinho. Se eu tiver aqui, ok, o ano, 62, está bem? Portanto, já agora este Robert Floyd foi então um dos outros que há pouco nos disse que também recebeu então o Turing Award, está bem? Portanto, são tudo nomes muito grandes e que vocês vão reconhecer em várias ocasiões. E portanto, onde eu quero só chegar é que são algoritmos clássicos e são clássicos e ainda se usam por algum motivo, não é? São clássicos porque são realmente importantes. Portanto, vocês não se podem dizer cientistas de computadores ou dizerem que saíram do DCC sem terem falado de alguns destes algoritmos que são realmente fundamentais. Mas adiante, como é que nós podemos então resolver o problema de descobrir o SSSP, Single Source Shortest Path, quando existem pesos negativos, está bem? Portanto, o Bellman-Ford responde-se a isso, é uma versão mais genérica, portanto, funciona para pesos negativos e também para pesos positivos, só que por causa disso mesmo é um bocadinho mais lenta. E a ideia do Bellman-Ford é mesmo muito simples. A ideia é, ao invés de eu retirar um nó e relaxar as arestas dele, pronto, não é? Só quando retiro, eu vou relaxar as arestas todas V menos uma vezes. Recordem que relaxar significa, usando essa aresta eu consigo melhorar algum caminho, sim ou não. E o Bellman-Ford pode ser descrito de forma informal como, supondo que perceberam a noção, é simplesmente relaxar todas as arestas que existam no grafo V menos umas vezes. E o que é que está aqui a acontecer, não é? Magia negra é esta que faz com que isto funcione. Na sua essência, tal como o Dijkstra, o Bellman-Ford usa noções de programação dinâmica. Porquê é que nós dizemos aqui que usa programação dinâmica? Onde é que estamos a guardar um bocadinho? A ideia é que, depois de relaxar uma vez as arestas, os valores que estão guardados nas distâncias refletem os caminhos que usam no máximo a aresta. Aquilo, reparem, fica tudo infinito, como no início, relaxando uma vez e fico lá com os caminhos que usam uma aresta. Porque aquela aresta foi tida em conta e, portanto, eu usei. Relaxando outra vez, eu fico com as distâncias refletindo todos os caminhos que usei no máximo, né? Duas arestas. Mais uma vez. Se eu relaxar mais uma vez 3 vezes, eu fico com todos os caminhos que usam no máximo 3 arestas. Por qualquer caminho que use 3 arestas, já foi apanhado, porque foi relaxado uma vez, e portanto eu cheguei ao primeiro nó, foi relaxado outra vez, cheguei ao segundo nó, foi relaxado outra vez, cheguei ao terceiro nó. E portanto, se eu pensar qual é o máximo número de arestas que um caminho pode usar, um caminho mínimo de um nó para o outro. Claramente eu não quero voltar a passar pelo mesmo nó, não é? Exceto, como já vamos ver um bocadinho, eu tiver em conta um ciclo negativo, não é? Mas esquecendo para já um bocadinho isso, eu vou ter caminhos que no máximo têm V menos 1 nós, ou V menos 1 arestas, e portanto eu tenho que simplesmente relaxar as arestas V menos 1 vezes. Porque ao fim de relaxar as V menos 1 vezes, eu já tenho então todos os caminhos simples possíveis, todos os caminhos que não envolvem ciclos. Que, no caso de ser positivo, já seria a resposta, mas no caso de ser negativo, como vamos ver, se eu tiver um ciclo negativo, eu posso tornar um caminho tão pequeno quanto eu queira, não é? Porque é só percorrer o ciclo negativo sempre ad eternum, não é? E eu vou sempre reduzindo uma distância, portanto quase posso dizer que a distância passa a ser menos infinito. Haver um ciclo infinito, haver um ciclo negativo, porque eu, usando esse ciclo, reduzo o que quero. Não é? De maneira um bocado humorística, um dos vossos problemas dessa semana das práticas será buracos negros, e se eu conseguisse viajar para trás no tempo e tivesse um ciclo negativo, eu usando esse ciclo viajava tão para trás no tempo quando eu queria, não é? Porque era só andar para trás nesse ciclo quantas vezes quisesse. Mas voltemos ao problema em questão. Portanto, essencialmente, Bellman-Ford é relaxar todas as arestas V menos uma vezes. Vejamos um exemplo passo a passo. No contexto do vídeo do Dijkstra, eu expliquei mesmo em detalhe e usando o whiteboard que eu tinha para fazer, agora vou usar um bocadinho o slide. E, portanto, a ideia aqui então é fazer os relaxamentos. Nós temos no início, então, temos o nó inicial, neste caso o S, okay? E temos outros nós com estimativas que estão em infinito. E, portanto, o que é que significa relaxar as arestas todas? Por exemplo, esta aresta aqui, mesmo que eu a relaxe, não vai alterar nada, porque infinito mais 5 não é infinito. Então, as únicas arestas que melhoram algo são esta e esta. E ao relaxar uma vez as arestas todas, esta aresta 6 vai melhorar a estimativa do t para 6. Porque dá o 0, que é quando chegamos aqui, mais o 6. Dá 6 e aqui o 7. Okay? Portanto, uma vez feito o relaxamento, este aqui melhorou. Agora,
o relaxamento outra vez de todas as arestas. Estas aqui, por exemplo, já não vão melhorar outra vez, não é? Já foram usadas, já não melhoram, por assim dizer, não é? A aresta em si. Mas agora, relaxando as arestas todas, aquilo que eu consigo ver, não é? É que esta aresta aqui, de menos 4, vai dar origem a esta estimativa de 2. Isto porquê? Porque eu tinha aqui 6, 6 menos 4 dá 2. E esta aresta aqui, que estava com 7, usando menos 3, vai melhorar isto para 4. Depois, voltando a usar a aresta, ou relaxar as arestas todas, e agora reparem, o pormenor que há pouco mais não tínhamos, não é? Portanto, no caso do Dijkstra, esta aresta menos 2, como aqui tem 4, vai dar uma estimativa de 2, que é melhor do que o 6 que eu tinha anteriormente. E, portanto, se eu estiver continuamente a fazer isto, eu vou sempre continuar e vou sempre poder obter, então, aquilo que está a acontecer. Não é? Portanto, ao fim de um relaxamento das arestas, tenho os caminhos que envolvem uma aresta. Ao fim de 2 relaxamentos, 2 vezes relaxamento das arestas, tenho os caminhos que envolvem 2 arestas. Ao fim de 3 relaxamentos, tenho os caminhos que envolvem 3 arestas. É por isso que ao fim de fazer 3 vezes relaxamento das arestas, eu obtive aqui o 2, que corresponde a este caminho, 7 menos 3 menos 2. E, portanto, eu preciso de fazer isso 3 vezes para obter esse caminho que tem 3 arestas. E para obter todos os caminhos, então, basta para meter, no fundo, então, V menos uma vezes esse relaxamento. E, portanto, vocês podem também depois explorar o Bellman For, como eu vos vou voltar a relembrar só no finalzinho do vídeo. Se quiserem ver uma animação, podem sempre usar os links que eu tenho no material de apoio. Né? E aqui, na parte de outras ligações, além de ter as aulas práticas todas, eu tenho, então, as partes que me permitem, ou os sites que eu recomendo para visualizar algoritmos. E entre eles temos o Bellman For, ao qual eu voltarei só no finalzinho, só para vos mostrar um bocadinho. Portanto, a ideia fundamental é só esta. Se eu quisesse colocar isto em código, para ser mais fácil vocês operacionalizarem, essencialmente o que nós queremos é muito parecido com o Dijkstra, mas ao mesmo tempo ligeiramente diferente, que é, para todos nós, inicializa a distância em infinito, ou seja, eu não consigo chegar lá, e coloco a distância a 0. Isto é igual, no fundo, igual ao Dijkstra, com a diferença que eu aqui não estou a marcar nada como visitado, porque nunca nenhum de nós está permanentemente visitado. Como há coisas negativas, em qualquer altura eu posso melhorar. E depois, V menos uma vezes, o que eu faço é, para todas as arestas possíveis, eu digo, relaxa. E o que é relaxar? Se a distância até o U inicial, mais usar essa aresta, melhorar a distância de V, melhorar a minha estimativa, então atualiza. E pronto, é só fazer isto, não é? Portanto, qual é que é a complexidade disto? Se eu chegar agora aqui e copiar para aqui, vamos manter então este aqui e vos perguntar qual é a complexidade disto, não é? O que nós temos é que, essencialmente, vou só manter aqui para depois podermos falar, é que isto fica então, este ciclo, esta parte aqui é V, não é? Portanto, não vai dominar o tempo de execução. E aqui temos uma coisa que demora V, e depois, para todas as arestas, fazer esta parte aqui. E todas as arestas são E, portanto, eu vou ter que fazer V menos uma vezes o E, mas V menos 1 é da ordem de grandeza de V, não é? Por isso é que eu posso pôr ao de V, e que no fundo, isto, esta parte do relaxamento, se eu tiver uma rede de distâncias, vai ser tempo constante, porque é só comparar um valor, tempo constante, e depois atualizá-lo. E portanto vai demorar no fundo V vezes E, se usarmos uma lista de adjacências, não é? Porque esta parte com uma lista de adjacências só gasta E. Se eu usasse uma matriz de adjacências, por exemplo, para percorrer as arestas todas, tinha que percorrer os nós todos e para cada nó percorrer todos os vizinhos e ver se tinha aresta ou não. E então a parte das arestas ficava V ao quadrado e V vezes V ao quadrado a V ao cubo. Mas usando uma lista de adjacências fica V vezes E. E temos então aqui o nosso Bellman For. Tal como no Dijkstra, se eu quisesse saber também os caminhos em si, e não apenas os valores, não é? Bastava adicionar uns predecessores. Ou seja, qual é o nó que o antecede no melhor caminho. E bastava-me cada vez que eu relaxava, atualizar. Portanto, a única coisa que muda daqui para aqui são as linhas a vermelho. Se quisermos saber se há ciclos negativos, como é que nós podemos saber? Sabendo que, fazendo V menos uma vez, nós temos todos os caminhos simples, sem ciclos, o que nós podemos fazer é o seguinte. Voltamos a relaxar as arestas todas uma única vez. Ok? E, se alguma distância melhorar, se houver alguma alteração, nós sabemos que é um caminho que melhorou, que tem exatamente V arestas, não é? E, portanto, que era melhor do que o de V menos 1. E, portanto, neste caso, nós sabemos que se é possível melhorar, então esse caminho tem ciclo. E se melhorou usando um ciclo, esse ciclo só pode ser negativo. Porque todos os caminhos sem ciclo já tinham sido considerados. E, portanto, saber se é um ciclo negativo é simplesmente fazer mais uma vez o relaxamento. E se houver pelo menos uma alteração que seja, só com a distância mudar, então eu sei que sim.
Se uma distância mudou, não existem ciclos negativos. Se alguma distância mudou, então existem. E, portanto, basta acrescentar esta parte, a parte de voltar a fazer isto para todas as arestas, e se algumas vezes isto acontecer, temos um ciclo negativo. E havendo um ciclo negativo, a solução é menos infinito daquele nó para todos os outros. Porque aquilo que eu posso fazer, não é simplesmente percorrer um bocado esse ciclo. Ou não necessariamente para todos os outros, não é? Depende de onde é que está o ciclo, mas onde eu quero só chegar é que existe um ciclo negativo. Não é? Tecnicamente não posso dizer que, digamos, que é menos infinito para todos os outros, porque depende se eles são ou não atingíveis. Mas todos aqueles nós que se conseguem atingir a partir de um dos nós do ciclo negativo passam a ter como distância possível menos infinito, porque eu consigo usar o ciclo sempre, não é? E ir reduzindo quanto eu quiser o peso. E, portanto, é claramente um caso mesmo muito especial de distâncias. Não é? Pronto, isto foi então o exemplo do Bellman 4. Daqui a um bocado até vos mostro um bocadinho talvez mais uma visualização, mas é muito parecido com o Dijkstra. A única diferença então, ou as principais diferenças, é que em vez de eu poder relaxar cada aresta só uma vez, eu vou relaxar cada aresta a V menos uma vez. E portanto eu deixo de ter algo que era E log de V, para passar a ter algo que é V vezes E, que é bastante pior. E portanto o Bellman 4 só deve ser usado se realmente vocês tiverem custos negativos. E portanto isto que eu estou a dizer já agora são coisas que são, por assim dizer, universais, não é? E portanto, quando nós falamos destas complexidades, vocês podem sempre ver o equivalente, por exemplo, numa página como a Wikipedia, não é? Se eu fosse ver aqui, isto que nós estamos a falar, não é? São verdades absolutas, por assim dizer. Não é algo só de DAA. Vocês podem pegar no Bellman 4 e vem aqui, worst case performance, qual é que é? É V vezes E. Já agora, porque é que o best case performance é E? Seria o caso onde vocês se relaxarem e se já nada melhorar, não é? Vocês sabem que nunca vai melhorar a seguir. Se introduzindo mais uma aresta não melhora, uma hipótese como no bubble sort, nós podemos parar de trocar quando vemos que nada alterou e bem podemos parar, não é? Mas no pior caso, existe um caminho ótimo que gasta V-1 arestas e, portanto, nós precisamos de relaxar sempre para o descobrir. E, portanto, V vezes E. Falámos de dois tipos de problemas, single source, shortest path, e eu disse-vos no início do capítulo que também existia o all pair shortest path. Ou seja, quer descobrir o caminho potencialmente, se for esse o problema, não de um nó para todos os outros, mas sim de todos os nós para todos. Como é que se pode resolver este problema? Bem, uma solução trivial seria usar o algoritmo que nós já conhecemos de single source e simplesmente executá-lo para todos nós. Descobrir, se eu tiver 5 nós, fazer um SSSP a partir do 1, depois do 2, depois do 3, depois do 4 e depois do 5. Correr o Dijkstra para cada um deles, por exemplo. Não é? E, portanto, se eu usar um Dijkstra naive, que realmente tem aquela complexidade um bocadinho pior, esta solução ficava V ao cubo, porque é V ao quadrado de cada Dijkstra, e eu tenho que percorrer isto V vezes para cada nó. Se eu usar o Dijkstra com a fila prioridade, ou com o binary search tree, como nós vimos, ficaria V vezes a complexidade de um único Dijkstra, que é o tal E log de V. Se eu usar o Bellman 4, ficaria V vezes E, que é o preço do Bellman 4, vezes V, que tenho que fazer V vezes, portanto ficava V ao quadrado vezes E. Está bem? Portanto, mais uma vez, a ideia não é decorar, deixa-me sempre um bocadinho preocupado, não é? A pensar o que é que eu estou aqui a fazer quando, por vezes, eu vejo alunos a tentar decorar isto, não é? E se por acaso saem num exame, os alunos decoraram e literalmente ponham o que decoraram, mesmo que não faça sentido nenhum. Portanto, a ideia destas coisas não é tanto vocês tentarem decorar. É não só perceberem o que aquilo significa, como conseguirem depois, com base naquilo que nós já vimos, estimativas, tempo de execução, etc, etc, conseguirem usar isto para perceber se, por exemplo, tem alguma hipótese de passar no tempo. Se é execuível, se vai demorar um segundo, se vai demorar um minuto, se vai demorar um século. Preferir-se assim implementar uma solução para chegar à conclusão de que ela não vai passar no tempo. Não é? Literalmente, não tem que ser um chaco, pode ser mesmo na vida real. Não é? Se demorar um século, nunca será execuível, mesmo que vocês estejam numa empresa. Não é? Não vão esperar um século pela solução. E, portanto, estas soluções já seriam plausíveis para este problema. E aquilo que eu vos quero falar aqui um bocadinho é um outro algoritmo que, apesar de ter uma complexidade que aparentemente está longe de ser a melhor possível, no sentido em que o Dijkstra seria a go-to solution se quisessem uma complexidade boa, não é? Que apesar de ser igual ao Dijkstra naive, como vão ver, é mesmo muito fácil de implementar. Não é que o Dijkstra seja assim tão complicado, mas, dada a simplicidade do algoritmo, acho que é um algoritmo que faz sentido falar, e em muitos dos casos, se isto chegar, isto é daqueles algoritmos que vocês conseguem literalmente tirar da cabeça em qualquer altura. Portanto, posso-vos dizer sem problemas que, por exemplo, quando eu participava em concursos de programação, uma altura, um problema que eu resolvi em pouquíssimos minutos num concurso internacional que existia, e fomos a primeira equipa a usar um problema de todo o concurso,
e essencialmente foi porque se podia resolver com o equivalente a Floyd Warshall. E portanto, isso é um código, como vocês vão ver, que é mesmo muito fácil de implementar e que até é melhor que um Dyson Naive, porque o fator constante, né? A gente quando diz V ao cubo, pode ser 10V ao cubo, 20V ao cubo, 30V ao cubo, mas 10V ao cubo é melhor que 30V ao cubo. E esse fator constante é muito mais baixo nesta implementação do que, por exemplo, num Dyson Naive. E o ótimo Floyd Warshall tem este aspecto. Eu vou apagar isto para depois colocar aqui. Temos uma matriz de distâncias, e eu vou já copiar, só para depois ter isto para o que vem a seguir. Temos uma matriz de distâncias, que vai ser o nosso output, ou seja, nós queremos descobrir precisamente as distâncias de todos para todos, e esta matriz tem que ser V para V. E inicialmente inicializamos tudo com infinito. A nossa estimativa de ir de A para B, seja qual for o A e B, é infinito. Depois, para cada vértice, inicializamos as distâncias de V para si próprio a 0. Pegamos naquela diagonal e marcamos tudo a 0. Okay? E depois, para cada aresta, nós colocamos nas distâncias o equivalente ao peso dessa aresta. O que é que isto significa? Não é? Que, no fundo, estou a ter em conta os caminhos que têm uma única aresta. Não é? Vamos já ver a seguir um bocado a concretização, mas é só para vos explicar o que é que está a acontecer. Ou seja, neste momento, se eu tivesse parado aqui, não é? Se eu tivesse neste passo aqui, para cima, eu já tenho uma rede de distâncias, tem tudo infinito, exceto a diagonal, que tem zeros, e os sítios das arestas, que correspondem a caminhos de A para B. Não é? Se eu tiver uma aresta que vai de A para B, que tem peso 5, então é seguro dizer que neste momento a minha estimativa de distância de A para B é 5. E depois fazemos 3 ciclos, daqui vem então a tal complexidade de V ao cubo, onde fazemos só isto. E isto que está aqui tem uma intuição mesmo muito simples. Imaginem o seguinte, se eu tiver aqui 2 nós e aqui um terceiro nó, e agora, se eu tiver algo tipo isto, e vou chamar este nó aqui, vamos chamar o nó I, o nó J e o nó K. Então, supondo que eu tenho uma certa estimativa de distância do I para o J, que é baseada inicialmente no potenciamento numa aresta direta, o que eu estou a testar aqui é perguntar, e se eu usasse o K como ponto intermédio? E estou a perguntar um bocadinho se esta distância que já está lá guardada, pode ser de uma aresta ou de outra maneira qualquer, é a minha estimativa, se for pior do que ir pelo K, ou seja, somar o B mais C, então o que eu quero guardar como estimativa é fazer este caminho por aqui. Se a distância de I para K mais a distância de K para J, ou seja, usar o K como ponto intermédio, for menor do que a minha estimativa atual de ir logo de I para o J, então eu melhoro. Isto é quase como, e que parecido, não é? Com um relaxamento, não de uma aresta, mas destas duas. Se usar o K como intermédio melhora a minha estimativa, então eu guardo. Okay? Vamos já ver a seguir um exemplo e pensar ainda melhor um bocadinho porque é que isto funciona. Isto é um exemplo já agora mais uma vez de programação dinâmica, mas em todo o caso acho que é mais ou menos óbvio olhando para aqui, não é? Que esta parte gasta-se V, esta parte gasta-se E, e depois o que vai demorar o tempo então é aqui estes 3 ciclos, que são muito fáceis de ler. Não é? K e J. E a ordem tem que ser esta já agora. Não é indiferente colocar I, J, K. Tem que ser K e J, supondo que K é o ponto intermédio. E portanto a intuição, qual é que é? No início, nesta linha aqui, nós só temos então os caminhos que são diretos, que usam uma aresta. No final da primeira iteração, quando o K é igual a 1, nós temos em conta todos os caminhos que a certa altura usaram o nó 1 como ponto intermédio. Ou seja, se eu tiver um caminho, imaginemos cujo caminho mínimo, por exemplo, do 2 para 3, for algo como do 2 passar para o 1 e do 2 passar para o 3, se isto for genuinamente o melhor caminho entre 2 e 3, então quando ele tentou usar o 1 como K, ele conseguiu escolher este caminho. Okay? E, ao final de uma certa iteração, se o K já vai igual a 4, no final do K igual a 4, e ter feito esta espécie de relaxamento, o que acontece é que eu já tive em conta todos os caminhos, diretos ou não, que usem nós que são menores ou iguais do que esse 4. Não é? Portanto, imaginem que o caminho real entre o nó 5 e o nó 7 implica passar pelo 2 e pelo 3. Não é? O que é que acontece? Deixem-me só selecionar aqui, que é para não ficar tudo borratado. O que acontece é que, quando o K foi igual a 2, eu descobri que o melhor caminho entre 5 e 3 era este. Depois, quando o K foi igual a 3, não é? Eu descobri que o melhor caminho entre o 2 e o 7 era aquele. Não é?
E, portanto, usando o K como intermédio, eu apanho sempre todos os caminhos que usaram esses nós como intermédios. E, portanto, quando finalmente o K chega ao V, eu apanhei todos os possíveis nós intermédios, logo qualquer caminho vai conseguir ter beneficiado de ter pensado nesse nó como intermédio. Só que ele não vai necessariamente descobrir o caminho, por assim dizer, por esta ordem. Não é? Ou seja, ele pode ir construindo pedaços de caminho, mas depois no final fica com o caminho total. Não é? E portanto conseguimos, com isso, obter então, no fundo, aquilo tudo. E quando é que nós conseguimos ver aqui um ciclo negativo? Bem, se a diagonal representa a distância do nó para si próprio, então, se por acaso esta entrada na diagonal ficar com um valor negativo durante a execução do algoritmo, então descobri um ciclo negativo. Porque eu aqui também posso ter em conta do nó para si próprio. Não é? Por exemplo, imaginemos que existe um ciclo negativo, por exemplo, entre o nó 1, que vai para o 3 e que vai para o 1. Se isto aqui for um ciclo negativo, ou seja, um nó que a si próprio está negativo, então o 1, quando usou o 3 como intermédio, conseguiu chegar a si próprio com menor que 0, que foi o que eu inicializei, logo vai ser colocado e, portanto, se a diagonal tiver algum número negativo, eu tenho então um ciclo negativo. Se eu quisesse ver isto um bocadinho mais a acontecer, não é? Ou seja, ver uma execução a acontecer, imaginemos este gráfico que está aqui. Esta inicialização que nós temos aqui no início é colocar então tudo infinito, exceto a diagonal, não é? Que é 0, e para cada aresta é colocar diretamente lá colocado. Portanto, de 2 para 1 tem 4, então de 2 para 1 está aqui um 4. De 1 para 3 tem menos 2, de 1 para 3 tem menos 2. Portanto, já agora, embora acho que não tenha dito explicitamente, o Floyd-Warshall também funciona para grafos dirigidos e pesados com positivos ou negativos. Portanto, é completamente geral. Isso significa que também funcionaria para não pesado, também significa que também funcionaria para pesos puramente positivos e que também funcionaria para grafos não dirigidos. Portanto, pesado, dirigido e com pesos positivos e negativos é a generalização quase total. Funciona o Bellman Ford, funciona o Floyd-Warshall. Neste caso o Dijkstra não funcionava, por exemplo, precisamente porque, digamos, tem pesos negativos. Não é? E isto é uma outra motivação para que o Floyd-Warshall pode ser importante, porque fazer o All Pair Shortest Path para com pesos negativos, o Floyd-Warshall V ao cubo, fica ainda melhor, não é? Do que estar a usar V ao quadrado vezes E. Porque o E pode ser também, não é? Se for um clique o E V ao quadrado, então já fica para V à quarta, isto tudo. Mas pronto. Acho que, pelo menos, não estou a mentir, não é? Ao dizer que é mesmo simples de implementar e, portanto, se passar no tempo, chega e sobra. Temos então isto que é o primeiro passo. E agora o que fazemos então é percorremos isto e usamos o K igual a 1 como sendo, quando passamos por aqui, a primeira vez o K igual a 1. E ao usar o K igual a 1, nós estamos a ter em conta os caminhos que usam 1 como ponto intermédio. E portanto, a certa altura, o melhor caminho entre 2 e 3, que no passo anterior estava igual a 3, né, porque havia aqui o 3, agora usando o 1 como intermédio, ele pergunta, espera lá, somar 4 mais menos 2 dá 4 mais menos 2 dá 2 e 2 é melhor que 3. Então melhoramos a estimativa para 2. E, portanto, ao final do K ser igual a 1, isto aqui permitiu-nos melhorar esta estimativa. E agora, continuando, quando o K é igual a 2, nós vamos ter em conta os caminhos que passam pelo 2 como ponto intermédio. E isto vai melhorar a minha estimativa do 4 para o 1, que anteriormente do 4 para 1 estava em infinito, mas agora, usando o 2 como intermédio, descubro que, espera lá, somar menos 1 mais 4, que dá 3, é melhor do que lá estava que era infinito. Então, evoluo para 3. Do mesmo modo, eu consigo também fazer aqui este caminho, reparem, que já não envolve só o 2, mas também envolve o 2 e o 1. Porque é que eu consigo melhorar e apanhar o caminho 4, 2, 1, 3? Não é? Porque é que eu consigo ir de 4 para 3 com 1? Porque, no fundo, eu agora já tenho guardados também aqueles caminhos intermédios, bem, um bocadinho aquela parte de programação dinâmica, porque eu estou a aproveitar os resultados que eu já tenho. Não é? Que é, qual é o nó que eu uso como intermédio? Do 4 para o 2 eu tenho menos 1. Não é? Depois, o 2 já consegue ir para o 3. Não é? E, portanto, somando menos 1 com o 2, já vai dar o 1. E o 1 é melhor que o que lá estava, que era infinito. E, portanto, ao fim de K igual a 2, esta iteração, eu tenho todos os caminhos que usam ou 1 ou 2 como intermédio. Depois, quando K é igual a 3, eu apanho todos os caminhos que usam ou 1, ou 2, ou 3 como intermédio. Depois, como K é igual a 4, quando K é igual a 4, eu apanho todos os caminhos que usam ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, e por adiante. Não é? Neste caso, terminava aqui com só 4 nós. E, portanto, no final, eu fico com a minha matriz de distâncias correta, não é? No fundo, com o equivalente a ter calculado para cada um deles igualmente. Não é? Portanto, fico com as distâncias todas e são fruto daqui. E como eu estou sempre a guardar o melhor caminho, eu tenho a certeza que o que está aqui é ótimo. Porque todos os caminhos
usaram algum nó como intermédio e, portanto, a certa altura eu passei por usar esse nó como intermédio. Para terminar um bocadinho a exposição de algoritmos desta parte da matéria, vou-vos falar um bocadinho de que o Floyd Warshall, né, digamos, também tem uma vertente um bocadinho mais a pensar no chamado fecho transitivo, né? E o fecho transitivo de um grafo, podem pensá-lo um bocadinho como saber se ele tem ou não conectividade. Não é? Aliás, se eu chegasse aqui, até quase que podia dizer, não é? Apesar de ele ter este nome um bocadinho, a versão mais conhecida, por assim dizer, da parte das distâncias, era conhecida inicialmente como sendo o algoritmo de Floyd. Okay? E depois a versão do Warshall surgiu inicialmente como sendo um bocadinho mais para descobrir o tal fecho transitivo. Né? Ou seja, historicamente, o Floyd usou isto para distâncias em 62 e mais ou menos na mesma altura o Warshall usou isto para o fecho transitivo. E portanto o fecho transitivo é só perguntar, dado um grafo, né? Existe algum caminho, seja qual for a distância, de um ponto para o outro? Sim ou não? Que é o equivalente, se fizeres a execução normal do Floyd, simplesmente perguntar quais são as distâncias que ficaram diferentes de infinito. Né? Porque se nós inicializamos a infinito e ficou diferente de infinito, então há caminho. Mas se quiserem puramente só verificar se existe caminho, o equivalente, para vos mostrar que a intuição é o mais importante, é, inicialmente, a matriz está tudo a falso, em vez de infinito, não há ligação de A para B. Depois, nós podemos fazer algo como o V está ligado a si próprio. Para cada aresta, o V, eu também ligo o a V, não é? Que é o que conta colocar aquela parte. E agora, o equivalente aqui será, se o I está ligado a K e o K está ligado a J, então também o I está ligado a J. Porque uma maneira do I ficar ligado a J é precisamente usar o K como intermédio. Portanto, a complexidade é a mesma, só estamos a usar booleanos e temos então o fecho transitivo. Para terminar, digamos, um bocadinho a exposição de algoritmos relacionados com distâncias. Isto foi só um cheirinho de tudo aquilo que se pode fazer, por assim dizer. São os 3 algoritmos mais importantes. Há muitas mais possibilidades e pequenas diferenças. Embora, digamos que com estes algoritmos vocês já conseguem ter uma noção de quase tudo o que é realmente mais importante, não é? Mas dentro das distâncias há muitas pequenas variações. Nós assumimos à partida que as distâncias que estamos a usar são iguais a somar peso de cada aresta. No entanto, pode haver casos onde o custo que nós queremos medir de um caminho é diferente de ser, por exemplo, a soma. E nesses casos o que nós temos que fazer é adequar um bocadinho a maneira como nós relaxamos as arestas. Não é? Ou no caso do Floyd Warshall, a maneira como nós usamos o nó como intermédio. E por isso é que nada substitui vocês perceberem o que é que está a acontecer. Eu podia-vos ensinar aqui todas as variações que eu conheço, mas se vocês decorarem, mal apareça uma variação diferente, já não conseguem fazer. Não é? Portanto, nada substitui, repito, que vocês compreendam genuinamente o que está a acontecer. E vejamos aqui um exemplo. Um exemplo também típico é algo como usar as distâncias que nós chamamos de distâncias max-min, em que eu quero um caminho entre 2 nós, mas não quero o caminho que minimize a soma, digamos, das arestas todas, mas sim um caminho que maximize o menor custo. Portanto, imaginem um bocado como o peso que está na aresta representa o grau de segurança. Imaginem, por exemplo, que vocês querem andar de noite no Porto e têm um medo da criminalidade e que classificaram cada possível passeio, não é? Ou cada possível parte que vocês passam como tendo mais ou menos segurança. E se vocês querem garantir que não são assaltados, por exemplo, podem querer garantir que querem um caminho que nunca passe por um sítio que seja muito perigoso. Ou seja, querem um caminho que maximize a menor segurança pela qual passam. Por exemplo, se nós olharmos para este gráfico que está aqui, este caminho aqui por baixo tem peso na versão normal de distâncias, 10 mais 5 mais 10 que dá 20. E se formos por aqui dá 7 mais 8 que dá 15, mais 7 mais 8 que dá outros 15, que dá já 30 e depois mais 7, 37. E portanto, este caminho aqui seria pior, mas se eu tentar escolher aquele que tem a melhor distância max-min, então por aqui o mínimo que eu chego a apanhar é 7 e por aqui o mínimo que eu chego a apanhar é 5. Não é? E portanto, se eu quero usar isto, o melhor caminho aqui seria precisamente este. Não é? E agora, eu poderia usar tudo aquilo que nós falamos até agora para aqui, um Dijkstra, um Bellman-Ford ou um Floyd Warshall? E a resposta é sim. Não é? Neste caso, e assumindo novamente que os grafos não têm pesos negativos, a ideia é que nós visitamos os nós não por ordem crescente de distância onde nós estamos, mas sim por ordem decrescente de distância max-min. Ou seja, mantemos tudo igual, mas agora, antes de visitarmos o nó, vamos tentar visitar o nó que nos garante a melhor distância max-min. Por exemplo, nós inicializávamos aqui como sendo a minha estimativa para eles todos. Agora, como eu quero maximizar, não é?
e como agora quero fazer por ordem decrescente a distância max e min, em vez de inicializar a infinito, eu inicializo a -1. Que inicialmente, é tudo inseguro. Eu não faço ideia como lá chegar sem ser completamente assaltado. E agora, usando esta aresta 7 e usando esta aresta 10, eu percebo, não. Se eu usar aqui o 7, eu consigo passar aqui com 7, não é? E consigo chegar aqui com 10. Agora, dentro destes dois, qual é que eu exploro primeiro? Exploro o 10. Porque neste momento eu sei que se for por este caminho, o pior que eu encontrei é 10. E aqui, o pior que eu encontrei já é 7. Portanto, já é um bocadinho pior. E, portanto, aquilo que eu faço é, visito não o que tem menor, mas o que tem maior valor. Não é? E de cada vez, quando eu estou a atualizar, a relaxar a aresta, o que eu comparo é, eu quero um mínimo, não é? Entre o que já lá estava e o peso. E se eu conseguir que isto seja melhor do que estava guardado, então eu atualizo. Porque encontrei um caminho que é melhor do que aquele que eu já tinha. Encontrei um caminho que vem, não é? E portanto, voltando aqui um bocadinho atrás, isso seria o equivalente a dizer, eu coloco aqui então 10, coloco aqui como estimativa 7, a seguir isto atualiza e ele consegue colocar aqui 5 e consegue manter aqui no 7, e agora entre 5 e 7 eu prefiro primeiro visitar este, porque neste momento este aqui tem como estimativa 5, eu chego lá com uma distância máxima de 5, portanto ele antes de explorar este, vai continuar por aqui 7, aqui tem 8, mas mantém o mesmo mínimo que já tinha, que é 7, depois 7, 7, 7, e portanto ele faz este caminho todo antes de explorar por aqui, porque este caminho sabe que já só conseguiria será com 5. E portanto antes de explorar caminhos que tenham distância máxima a 5, eu passei por todos aqueles caminhos que têm distância máxima melhores que 5. E portanto isto foi uma adaptação, não é? E já agora com a max e min também há uma espécie de minimax, não é? Que era não maximizar o menor, mas sim minimizar o maior. Portanto, imaginem que querem o caminho que tenha o menor máximo. Por exemplo, imaginem que o peso reflete o trânsito e vocês querem, de algum modo, nunca passar com que tenha muito trânsito. Portanto, há aqui muitas variações. Tenho mais variações que eu vos podia dar, mas onde eu quero chegar aqui é que, essencialmente, o que muda é a compreensão pura daquilo que está a acontecer. E se compreenderem o que está a acontecer, conseguem adaptar e perceber se faz sentido a ideia. Essencialmente, vocês querem percorrer pela ordem que faz sentido. Querem percorrer pela melhor solução. E aí vem a tal componente num Dijkstra que seria, digamos, um bocadinho mais greedy. E depois, precisam que seja população dinâmica, tem que ter a subestrutura ótima, que é o que vocês guardam tem que ser o melhor. Não é? E aí é que os pesos negativos, digamos, fazem, por assim dizer, moça. Mas também esta ideia se podia aplicar com Floyd Marshall. Para finalizar, o último slide, não é, deste capítulo, que já vai, não diria longo, mas já vai bastante adiantado. Portanto, já disse antes, mas repito, vocês têm estas visualizações para observar. Se forem aqui, podem ver então as várias visualizações. E em particular, vocês têm, quer no visual, quer no Data Structural Visualization, excelente Data Structural Visualization da Universidade de São Francisco, do David Gall, tem vários algoritmos que nós falamos.